Imagine um universo recém-nascido. As primeiras galáxias começavam a se formar. As estrelas brilhavam pela primeira vez. E no centro dessas jovens galáxias, algo surpreendente acontece. Buracos negros supermassivos, milhares de vezes maiores que o Sol, se alimentavam violentamente e se tornavam 10 vezes mais pesados do que o esperado. Mas como isso foi possível? O vídeo de hoje explora uma das descobertas mais intrigantes feitas pelo telescópio espacial James Webb e o mistério dos pequenos pontos vermelhos, que estão ajudando a reescrever o que sabemos sobre o nascimento do cosmos. O telescópio espacial James Webb, lançado em 2021, tem como uma de suas missões revelar segredos do universo primitivo, observando as primeiras galáxias que surgiram após o Big Bang. Recentemente, ele fez uma descoberta que surpreendeu os cientistas. Avistou buracos negros supermassivos localizados em galáxias extremamente jovens, formadas a menos de 1,5 bilhão de anos após o Big Bang. Esses buracos negros possuem massas colossais e desproporcionais. Eles representam até 10% da massa total das estrelas dessas galáxias, algo muito diferente do que observamos no universo atual, onde buracos negros centrais geralmente têm uma massa equivalente a apenas 0,1 a 0,2% da massa estelar total. Para colocar isso em perspectiva, no universo atual, em uma galáxia típica como a Via Láctea, um buraco negro central tem cerca de 1 milhão a 4 milhões de massas solares, enquanto as estrelas ao redor somariam bilhões de massas solares. No caso dessas galáxias primordiais, a proporção é muito maior, indicando que algo extraordinário estava acontecendo no início do cosmos. Por que isso é tão misterioso? No modelo padrão da astrofísica, buracos negros supermassivos levam bilhões de anos para se formar. Eles começam como buracos negros menores, que nasceram do colapso de estrelas massivas, e a partir daí eles crescem lentamente, alimentando-se de gás, poeira e até mesmo de estrelas próximas, ou se fundindo com outros buracos negros. No entanto, os buracos negros descobertos pelo James Webb já haviam acumulado uma massa colossal em um tempo muito curto. Isso significa que, de alguma forma, os processos que levariam bilhões de anos ocorreram em uma fração desse tempo no universo primitivo. Esse crescimento acelerado desafia as teorias atuais sobre a formação e evolução das galáxias e dos buracos negros. Mas como o telescópio James Webb fez essa descoberta? O James Webb usa sua capacidade de observar o infravermelho para olhar profundamente no espaço e no tempo, permitindo que vejamos galáxias em sua infância. Essas galáxias aparecem como pequenos pontos vermelhos devido ao chamado desvio para o vermelho, um efeito causado pela expansão do universo, que estica a luz para comprimentos de onda mais longos. As observações revelaram que essas galáxias jovens, embora sejam pequenas e menos massivas, abrigavam buracos negros surpreendentemente grandes em seus centros. A análise detalhada de sua luz permitiu calcular tanto a massa estelar dessas galáxias, quanto a massa dos buracos negros, revelando a proporção incomum entre elas. Os astrônomos ainda não sabem ao certo como esses buracos negros cresceram tão rapidamente, mas algumas hipóteses foram levantadas. Uma delas é a densidade extrema de matéria no universo primordial. No início do cosmos, as galáxias eram menores, superdensas e ricas em gás.
Essas condições podem ter favorecido o crescimento acelerado dos buracos negros, permitindo que enormes quantidades de matéria fossem sugadas em taxas muito maiores do que observamos no universo atual. Outra possibilidade é de colisões frequentes de buracos negros menores. As primeiras galáxias eram ambientes dinâmicos e caóticos, com colisões frequentes entre nuvens de gás, estrelas e até mesmo buracos negros. A fusão repetida de buracos negros menores pode ter resultado no surgimento de monstros supermassivos em um curto intervalo de tempo. Existe ainda a hipótese das chamadas sementes gigantes. Esses buracos negros teriam se formado a partir do colapso direto de gigantescas nuvens de gás e poeira, ao invés de estrelas individuais. Esse processo é teorizado, mas ainda não foi observado diretamente. Por fim, poderia haver taxas de acreção extremas. Esses buracos negros poderiam ter discos de acreção, a região ao redor do buraco negro onde a matéria gira antes de ser absorvida, extremamente eficientes, capazes de acumular matéria muito mais rapidamente do que o normal. Essas galáxias jovens também ajudam a mapear a teia cósmica, a vasta estrutura que conecta o universo como uma rede de filamentos. Curiosamente, elas estão localizadas em regiões menos densas, longe de aglomerados galácticos maiores. Isso sugere que buracos negros supermassivos podem ter crescido rapidamente, mesmo em ambientes onde as condições aparentemente não eram favoráveis, o que é ainda mais intrigante. Esse comportamento reforça a necessidade de revisarmos nossas teorias sobre como galáxias e buracos negros evoluíram no início do universo. Os buracos negros supermassivos do universo primordial abrem novas perguntas para os cientistas. Essas proporções de massa são reais ou há algo que não entendemos nas medições feitas pelo James Webb? Quantas dessas galáxias jovens existem? Será que estamos apenas arranhando a superfície e há muitas mais escondidas no cosmos? O que essa descoberta nos ensina sobre o início do universo? Os dados também desafiam modelos cosmológicos que tentam explicar o crescimento das estruturas cósmicas. Se buracos negros podiam crescer tão rapidamente, que outras surpresas podem estar à espreita nos confins do universo? Cada nova descoberta feita pelo James Webb é uma peça adicional no quebra-cabeça do cosmos. Os buracos negros supermassivos do universo primitivo não são apenas um mistério. Eles são uma oportunidade única para compreender as condições extremas que moldaram o universo como conhecemos. E se esses pequenos pontos vermelhos já nos deixaram tão intrigados, o que mais o cosmos esconde à espera de ser desvendado? Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências, onde os mistérios do universo são revelados, um ponto vermelho de cada vez.